Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite, chegar a você esse vídeo, possa mais uma vez trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Quero fazer aquele pedido que você possa curtindo, comentando, se não inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação de cada vídeo, continue espalhando esse link, esse canal, com o maior número de pessoas a cada dia, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar do livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 1, verso 1 em diante. Jonas, capítulo 1, verso 1 diz assim, olha: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, fugindo diante da face do Senhor. Nós temos aqui este texto que fala a história desse homem chamado Jonas, filho de um homem conhecido naquela época chamado Amitai. Jonas foi um homem que Deus o chamou para ser um profeta, e como um profeta de Deus ele tinha que cumprir a missão que Deus dava a ele para poder realizar. Então Deus chamou a Jonas e diz: olha, existe uma cidade chamada Nínive, essa cidade está praticando coisas que eu, o Senhor, abomino, e quero que você, Jonas, vá até essa cidade, pregue contra ela, diga aquele povo para se arrepender. Se eles não arrepender, eu, o Senhor, vou punir aquela cidade. A Bíblia diz que Deus ouviu essa palavra de Deus, se levantou, mas ao invés de Jonas ir para Nínive, cumprir a palavra de Deus, ele mudou a sua rota, saiu da direção que Deus havia ordenado a ele. E isso é uma coisa importante para nós refletirmos sobre isso, porque talvez eu esteja aqui pregando para alguns Jonas aqui, homens e mulheres que Deus chamou, homens e mulheres que Deus escolheu, homens e mulheres que Deus deu missão para você realizar, mas hoje você se encontra fora da rota que Deus ordenou para você. Isso é interessante porque muitas das vezes nós não paramos para analisar que todas as vezes que você saímos da rota que Deus ordenou para mim e para você, nós estamos correndo perigo. Talvez muitas das coisas que você esteja passando, vivendo, acontecendo na sua vida, está acontecendo porque você saiu da rota que Deus ordenou. Jonas saiu da rota de Deus e algumas coisas aconteceram com ele e coisas que podem acontecer comigo no presente, com você também no presente, ou coisas que podem acontecer no futuro, na nossa caminhada, começar a passar a situação. Por que eu estou vivendo isso? Porque você saiu da rota que Deus ordenou. Então a Bíblia diz assim, olha, verso 2, Levanta-te e vai à grande cidade Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, desceu a Jope, achou um navio para Tarsis, pagou, pois, a passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Verso 5 diz: Então temeram os marinheiros e clamava cada um o seu Deus. Lançaram no mar suas fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia no sono profundo. Preste atenção. Depois que Jonas recebeu a ordem de Deus, ele se levantou. E agora a Bíblia diz que ele fugiu para Tarsis. Depois comprou uma passagem, desceu para o navio. Depois de descer para o navio, desceu para dentro do porão do navio. E lá na frente, quando a gente vai ler o texto, ele vai ser lançado no mar e vai descer agora, vai estar dentro da barriga de um peixe. Se nós formos fazer uma análise, diz o texto que depois que Jonas saiu da rota de Deus, a vida dele é só descer. Desceu para Tarsis, desceu para o navio, desceu para o porão do navio e depois foi lançado dentro do fundo do mar, onde o peixe engoliu ele. Ou seja, tudo depois que ele saiu da rota de Deus, a vida dele é só descer, descer, descer. Talvez você esteja vivendo uma vida, um momento de decadência, só descida. Talvez você não entende por que você não consegue progredir, avançar. Por que a sua vida só descer, descer, afundar, afundar? Porque talvez você esteja fora da rota de Deus. E esse é o primeiro perigo que eu e você corremos. Todas as vezes que nós estamos fora da rota que Deus preparou para mim e você, a tendência é nós descermos cada dia mais. A vida de Jonas, o texto narra que foi descendo, 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 só descia. Porque a tendência é essa, cada dia você afundar mais, estando longe da rota
de Deus. Então nós temos aqui o primeiro perigo. Todas as vezes que você saímos da rota de Deus, a tendência é você descer mais e mais, afundar mais e mais. Segunda coisa diz, capítulo 1, verso 5 diz: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Depois que Jonas fugiu da face do Senhor, entrou no navio, estava lá no porão do navio, o texto diz que Deus vai mandar uma tempestade enorme. E essa tempestade começou a bater no navio, a ponto de parecer que ele iria quebrar. Nós vivemos um momento na nossa vida que existe tempestade, que o diabo manda, lutas, adversidade que o diabo faz com que nós venhamos passar. Mas essa tempestade aqui foi o próprio Deus que havia mandado. Então todas as vezes que você estamos longe da rota de Deus, você está sujeito a passar por tempestade. Só como eu disse, existe a tempestade que você passa, causada pelo inimigo, que você ora, clama, repreende, porque ela foi causada do inimigo. Mas quando é uma tempestade que é causada por Deus, a quem você vai orar? A quem você vai repreender aquela tempestade quando ela vem de Deus? Talvez a tempestade que você esteja vivendo aí é uma tempestade que o próprio Deus está causando. Mas por que Deus está permitindo você viver essa tempestade, essa adversidade? Para mostrar para você que longe da rota de Deus você vai viver tempestade. Não adianta você querer viver paz, tranquilidade, estando longe da rota de Deus, não. Longe da rota de Deus, o que espera a mim e a você é tempestade, adversidade. O próprio texto diz que Deus mandou aquele vento. Deus mandou aquela tempestade no navio onde ele estava. Para quê? Para ficar como alerta para ele e ensinar a mim e a você. Todas as vezes que nós estamos fora da rota de Deus, Deus também manda tempestade. Não é só o diabo, não é só os demônios, não é só o inimigo. Deus também permite para quê? Para nós despertarmos a essa realidade. Porque o que Deus quer é que nós estejamos na rota que ele projetou para mim e para você. No verso 5 diz assim também, olha: Então temeram os marinheiros, clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o peso. Olha que coisa séria. Por Jonas estar longe da rota de Deus, Deus manda aquela tempestade. E os marinheiros que estavam ali perturbados com aquela tempestade, o que eles pegam? Pegam os seus bens, seus pertences, suas fazendas, e agora começa a lançar no mar. Para quê? Para tentar aliviar o navio por causa daquela situação. Só que aquilo que estava acontecendo, o motivo daquela situação era culpa de quem? De Jonas. Então o que você entendemos aqui? Todas as vezes que eu e você estamos fora da rota de Deus, você coloca outras vidas também em perigo. Aquelas pessoas estavam passando aquela tempestade, não por causa daquela área que veio aquela tempestade, mas porque Jonas estava ali naquele navio. E aquilo também começou a afetar aquelas pessoas. Então lembre-se, quando você está fora da rota de Deus, você pode também trazer prejuízos, problemas para outras pessoas. Porque Jonas foi chamado para ser luz, mas ele estava sendo treva. E isso estava afetando aquelas outras pessoas. Talvez você está longe da rota de Deus e isso está causando problema na sua casa, sua família, seus amigos, o ambiente que você vive. Tudo porque você está fora da rota do Senhor. Só que Jonas, ele teve uma sabedoria dentro daquela barriga do peixe, numa situação difícil que ele compara como se fosse o inferno. Ele resolve clamar a Deus. Ele entende que a posição que ele estava era uma posição errada. Ele havia saído da rota de Deus. E ao clamar ali, Deus ouviu a oração dele. Fez com que o peixe retornasse com ele para fora. E ele cumpriu a missão que Deus havia ordenado. Se eu e você queremos sair muitas das vezes dessas situações adversas, nós temos que ter uma oração verdadeira. O arrependimento, reconhecemos que nós estamos na rota errada, para que Deus possa ouvir o nosso clamor, possa nos colocar na posição que Ele quer, para que possamos cumprir a missão dEle na nossa vida. Saia dessa situação, arrependa desse caminho que você está, volte para o caminho de Deus, porque Deus quer te dar uma nova oportunidade. Mas aprenda nisso, todas as vezes que nós estamos fora da rota de Deus, você desce, você vive tempestade e você coloca outras vidas em perigo, por causa que você está longe da posição que Deus ordenou para que você estivesse. Mas uma oração verdadeira de arrependimento mudou a história desse homem e pode mudar a sua história. Porque como um escolhido que Jonas era, a posição dele era trilhar a rota que Deus havia preparado para ele. E Deus quer que você viva no caminho que Ele preparou. Cumpra aquilo que Ele declarou para a sua vida. Então se arrependa
porque Deus quer te colocar no caminho certo. No caminho certo, você não vai descer mais. No caminho certo, essas tempestades não virão da parte de Deus. E no caminho certo, você não vai dar prejuízo a outras pessoas, colocar outras vidas em perigo. Pelo contrário, você vai anunciar a palavra a elas. E aquele povo foi alcançado, porque ele voltou para a posição que Deus havia ordenado. Então eu quero orar para que você possamos fazer uma reflexão nessa palavra, em nome de Jesus. Pai, quero orar, apresentando esse homem, essa mulher, Pai amado, que está recebendo essa mensagem. Talvez eu estou pregando aqui para Jonas, Pai amado, que outrora estava na tua posição, mas saiu da posição do Senhor, saiu da rota do Senhor. E hoje está passando por alguns momentos difíceis, sem saber entender, meu Pai. Mas nós sabemos que a tua palavra é a resposta para a nossa vida. Por isso que esse homem, essa mulher possa ter no coração, meu Pai amado, um despertamento. Entendendo, meu Pai, que longe da rota do Senhor, ele vai passar tempestade, ele vai descer cada dia mais. E pode colocar outras pessoas também em risco, meu Pai. Por isso te peço em nome de Jesus, coloca no coração desse homem uma realidade, a importância de voltar para o teu caminho, a importância de trilhar a rota que o Senhor tem preparado, meu Pai. A rota que nós preparamos para nós, ela nos leva, Pai, a descer, ela traz para nós tempestade, ela nos leva a colocar outras pessoas em perigo. Por isso a melhor decisão é se arrepender, para que o Senhor possa nos colocar no caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Lança por terra, meu Pai, todo mal, todo impedimento, tudo aquilo que trabalhe, meu Pai, para que essa pessoa permaneça fora da posição do Senhor. Eu quero repreender agora, que o Espírito Santo possa despertar esse homem, essa mulher, e assim como Jonas orou dentro das entranhas daquele peixe, eu não sei qual a situação desse homem, dessa mulher, mas que ele possa orar, uma oração verdadeira, um arrependimento, para que o Senhor possa mudar a situação dessa pessoa e colocar ela, Pai, no caminho que o Senhor tem preparado para ela. Assim eu oro, agradeço a Ti por mais um alimento da Tua palavra, e que possa ser uma reflexão para as nossas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Faça uma reflexão dessa palavra, ore a Deus, para que Ele possa te colocar na rota que Ele trilhou para você, e que você possa cumprir o que Deus preparou, em nome de Jesus.